Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao Senhor. Glória, glória ao teu nome. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos outra vez neste lugar de oração, neste lugar de louvor, neste lugar de bênção. Aleluia. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. Aleluia, Senhor. Ó Deus, quão maravilhosas são as tuas obras. Quão maravilhosos são os teus caminhos, meu Deus. Quão magníficos são, Senhor, os teus preceitos. Quão grande é a tua misericórdia. Quão grande é a tua graça. Aleluia, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui neste lugar de oração, Senhor, este lugar de bênção. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas aleluia. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler Colossenses 1, verso 18. O verso 26 e 27. Colossenses 1. Estamos ainda meditando na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado, onde Deus tem nos dado uma porção especial, tem nos abençoado grandemente, né? Um abraço aos irmãos que estão pela internet. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Vamos ler juntos. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Verso 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
a esperança da glória. Feche seus olhos. Senhor Deus, entregamos ao Senhor o restante desta reunião. Guia estas palavras até os nossos corações, até as nossas necessidades, e que o Senhor supra todas elas para nós, e que ao terminar este culto possamos sair daqui ajudados, revigorados, abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar-nos. Ele é a cabeça. Vamos repetir essa frase. Ele é a cabeça. Glória a Deus. Quando nós afirmamos isso, temos que concordar que Ele é a consciência espiritual do corpo. Nós somos o corpo. Vamos dizer isso? Nós somos o corpo. Ele é a cabeça. Então, a consciência está onde? Na cabeça. A liderança vem de onde? Da cabeça. As ordens para esse corpo agir vem de onde? Da cabeça. Então a cabeça é onde está a consciência espiritual que gera convicção. O que você tem que ter nesta reta final para o rápido? Convicção. Você tem que saber que você crê. Você tem que ter certeza do que você crê. Convicção. Então a revelação espiritual de Cristo está no verso 26, 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A revelação espiritual de Cristo é para trazer certeza, trazer convicção para o seu coração. Então o que vem da cabeça irriga todo o corpo. Nós somos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. E o que vem da cabeça, essa liderança, esta revelação, irriga todo o corpo, todos os membros do corpo, todas as células do corpo. Tudo está debaixo do comando da cabeça. Nós não temos duas cabeças, nós não temos três cabeças, nós temos uma cabeça, e ela é Cristo. É Ele que comanda você. O pastor não manda em você, o pastor auxilia você, cuida de você, ajuda você, orienta você, mas quem lidera você é Cristo. O comando é de Deus. Então a revelação espiritual de Cristo é para trazer a certeza. A revelação desse mistério, que é Cristo em você, é para trazer certeza, trazer convicção. Não é para você ficar com informação, mais informação.
Porque o eu sei só pode vir através de uma revelação pessoal. Quando Paulo se levantou, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jó se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Vamos dizer isso? Eu sei que o meu Redentor vive. Então a revelação da mensagem não é para você construir conhecimento, para você ficar batendo com conhecimento. É para você pegar esse conhecimento e deixar isso entrar em você para te trazer convicção da sua chamada, convicção da sua eleição, convicção da sua predestinação. Porque vem da mente do Senhor. Não vem de qualquer mente, vem da mente do Senhor. Aí se cumpre aquilo, a noiva tem a mente de Jesus Cristo. Então o eu sei só pode vir através de uma revelação pessoal. Cristo em você. Cristo em você. Vamos dizer isso? Cristo em você. Por isso você se torna o centro de vida da revelação. O centro de vida da revelação é quando você é revelado neste mistério: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo, meu irmão, a esperança da glória. Cristo nessa igreja, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória, e Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso liberta você. Amém? Olha isso aqui. Porém, Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. O que foi revelado a você? Cristo. E nele está congregado tudo. Efésios capítulo 1. Deus congregou tudo em Cristo. Tudo. Toda a plenitude da divindade foi colocada em Cristo. E tudo que Ele colocou em Cristo, Cristo despejou na noiva. Agora, não é se eu sou, se eu quero ser, se eu vou ser. Isso gera em você, a revelação disso gera em você a certeza: eu sou um filho de Deus. Você diz, irmã, eu sou uma filha de Deus. Porque isso está em você. Não vai falhar. Quando precisar desse fogo, esse fogo vai ser ativado. Quando essa energia espiritual for necessária, ela se manifestará na plenitude e nenhum filho de Deus ficará nesta terra no arrebatamento. Todos nós encontraremos o Senhor nos ares. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Amém? E os que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Então aqui está. Cristo, a Bíblia. Ele é a palavra que foi revelada a você. Não importa o que alguém diga, o que aconteça. Glória a Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que alguém diga a seu respeito, a respeito da sua chamada. Não importa o que alguém diga. Não importa o que aconteça. Não há acontecimento na sua vida, desastre na sua vida, que vai tirar esta convicção que Deus colocou no seu coração. Não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for. Ó irmão, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi
edificada. Amém? Oh, que é isso? Que é isto, irmãos? 236. É Cristo sendo revelado. E Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesma. Vê? Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo, foi expressar a si mesmo, para tomar suas próprias leis e viver de acordo com suas leis e cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne a fim de condenar o pecado na carne, para que Ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida. Ele trouxe de volta você, redimido. Você tem uma fé redimida. Diga isso, eu tenho uma fé redimida, que crerá somente na palavra de Deus e não a trocará por nada. Não tem prato de lentilha, não tem prato bonito que o mundo possa oferecer, não há nada atraente que o diabo possa te dar, que substitua aquele alimento que Deus tem dado a você para o seu crescimento espiritual. Olha, isso aqui, não aceito, substituto. Mas tem isso? Não. Eu quero a boa, gloriosa, abençoada, nutritiva palavra de Deus. Você não trocará isso como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isso? Essa é a ideia de Cristo, esta é a ideia de Deus. Onde que passa as ideias? Qual é o caminho das ideias? Cabeça. Deus tem uma ideia a respeito dessa igreja. Deus tem uma ideia a respeito de você. Você não está aqui por qualquer motivo. Você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque você quis. Você está aqui porque Deus te escolheu para estar. Ele tem uma ideia fixa, correta a seu favor. Ele disse em Isaías 55, bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, e são bons pensamentos. São pensamentos de paz, são pensamentos de ânimo. Aleluia! Deus tem o melhor pensamento a seu respeito. Pode descansar nisso. Deus tem o melhor para você. Esta é a ideia de Deus. E o novo nascimento revela isso. O novo nascimento é a revelação de Cristo. Cristo em você. Então, nós vamos caminhando aqui para rechear isso aqui mais um pouquinho. Essa consciência leva a pessoa a saber discernir. O homem revelado tem a capacidade de discernir. Discernir a si mesmo e discernir os outros. É a primeira carta aos Coríntios. E nós vemos isso aqui. No verso 14 do capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Amém? Que é o homem espiritual? O homem que tem uma fé revelada. O homem que tem discernimento espiritual. Que tem capacidade espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Nós temos a inteligência de Deus. O que estava na mente dele, agora está em você. Então isso nos leva a outro passo. Ele sabia quem ele era. Você crê que Jesus sabia quem ele era? Hã? E o resumo disso é exatamente isto. O mistério, Cristo em você, é para te levar a uma convicção de quem você é. Para você não ficar balançando como uma folha que o vento vai e leva. Hoje estou bem, amanhã estou mal. Hoje estou bem, amanhã estou mal. Certo. Eu e você podemos ter altos e baixos. Nós somos humanos, mas a nossa fé não pode. Você e eu pode ter altos e baixos. A nossa fé, a nossa revelação não pode sofrer nenhum tipo de mudança. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não tem sombra de variação. E Deus te deu uma consciência espiritual de que você é. A capacidade de discernir quem você é. Se você recebeu a mente do Senhor, você recebeu a consciência espiritual de Deus. Então você pode estar mal hoje, pode estar bem amanhã, mal amanhã, pior depois de amanhã, mas a sua fé estará sempre subindo, 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 subindo. Esse de fora pode baixar, cair, 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 mas a fé não, a fé permanece na altura espiritual. Porque Ele é Deus. Deus não tem decadência. Deus não tem queda. Quem cai é o homem. Deus não cai. Aleluia. O homem cai, mas Deus não cai. Por isso que você tem que ter Ele. Por isso que a consciência é essa. Cristo em você é a esperança da glória. Porque se Ele tiver, e você tiver essa consciência, você não cai. Vamos dizer aleluia. Ele sabia quem ele era. Quem crê que Jesus sabia quem ele era, diga amém. Eu vou mostrar para vocês. Quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, ou quando Jesus era interrogado, você não vai ver ele dizendo assim: quem sabe eu sou? Talvez eu sou. Você vai ver ele dizendo, em São João 6,48, eu sou. Amém? Eu sou o pão da vida. São João 10,19, eu sou a porta. São João 12,46, eu sou a luz do mundo. São João 10,14, eu sou o bom pastor. Eu sou. Ele tinha certeza do que ele era. São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Em São João 15, no verso 1, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Não tinha dúvida. Eu sou. Aí, eu meditando hoje, irmãos, notei que são 6 eu sou. Aí eu pensei, espere aí, Deus é perfeito no 7. Está faltando 1. E eu continuei. Aí na hora o Espírito veio e me lembrou. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aleluia! Completou 7. Aleluia!
Se você notar, todos esses eu sou, está no livro de João. E o último eu sou, João é que colocou também na Bíblia. O mesmo João que escreveu esses 6 eu sou no Evangelho, colocou o último eu sou no Apocalipse. E se você notar, você vai lembrar que São Mateus, aleluia, é o leão. Qual o animal que representa o Evangelho de São Mateus? O leão. Qual o animal que representa o Evangelho de Marcos? O boi. Qual o animal que representa o Evangelho de Lucas? O homem. Mas qual é o animal que representa o Evangelho de João? A águia! Revelação. Pode você dizer amém a isso? Revelação, que não ficou só com ele, não. Ele trouxe para o coração do seu profeta abriu a boca e a voz de Deus saiu e entrou em você. Se estabeleceu em sua vida. Você é o altar de Deus nessa noite. Você é a casa de Deus nessa noite. E que essa revelação suprema desceu e entrou. Meus irmãos, eu quero ouvir um amém mais forte de vocês. Quantos podem dizer amém a isso? Glória a Deus a isso. Amém? Porque de outra sorte nós não seríamos a semente de Deus. Se isso não entrar em você. São João 8:37. Jesus olhou para os judeus, para os religiosos e disse: bem sei que sois descendência de Abraão, segundo a carne. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha, eu tenho dó, eu tenho misericórdia, eu choro muito mesmo, no íntimo de uma pessoa que a palavra de Deus não entra. Se a palavra de Deus não entra, é porque ele não é a descendência de Deus. Jesus falou aqui. Por que vocês são dessa forma? Porque a minha palavra não entra em vocês. Então essa palavra, antes de ser palavra, foi um pensamento. Antes dele falar haja luz, estava na mente dele primeiro. Antes dele falar o seu nome, estava na mente dele primeiro. E quando ele falou o nome do Cordeiro, antes da fundação do mundo, o profeta diz, ele falou o seu nome também. Aleluia! Por isso que hoje você é um filho de Deus. E a palavra de Deus entra em você. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos resumir para terminar. Vamos terminar. O homem espiritual. Vamos dizer juntos? O homem espiritual. Claro que a mulher também está incluída. Vamos dizer, o homem espiritual tem a capacidade de se antecipar aos problemas. Ora, se você é um homem revelado, uma mulher revelada, quer dizer que você tem visão. E Deus te dá uma visão de longo alcance para você se antecipar os problemas. Você sente que um problema está chegando na sua casa. Você sente que um problema está chegando na sua vida. E você começa a orar: Senhor, tem misericórdia dessa casa. Tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia do meu marido. Porque o diabo está ao derredor. Mas se você é um homem e uma mulher de visão, você consegue ver longe. Aleluia. Você consegue ver longe. Amém?
Glória a Deus. Vamos então aqui terminar. 237. Se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar essas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo Cristo ontem, mas não hoje, misericórdia. Fazendo Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. Se uma pessoa que fica assim, lá na frente, Jesus fica segurando o que ele foi. O Branham diz, o homem não consegue ver o que Deus está fazendo hoje, nem o que ele vai fazer amanhã. Fica só lembrando o que ele fez ontem. E Jesus curou, e Jesus libertou. Mas a revelação de Deus em você faz você dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez lá atrás, ele está compelido a fazer. Basta alguém aqui chamar ele em cena. O mesmo Deus que operou no passado, opera no presente. E operará no futuro, tanto quanto nós necessitarmos. Agora isso opera também para pessoas que querem colocar uma coisa que não aconteceu ainda, como se já tivesse acontecido. É uma ilusão também. Nós estamos no milênio. Ora, o milênio, a palavra milênio, se traduz automaticamente, milênio é um período de 1000 anos. O milênio não está acontecendo. Nós estamos na era do vencedor. O Branham diz, não é o descanso ainda. Você descansa em Cristo. Você cansa no trabalho, você cansa em casa, você se desespera de uma forma ou de outra, você é atingido pelas lutas que vêm por aí, e você se cansa, você fica esgotado, mas então você entra em Cristo e você coloca-se nele. E coloca todo o fardo pesado nele. E ele carrega o seu fardo e você descansa. Mas ainda não é o repouso milenial. Isso está para depois do arrebatamento. Primeiro vem o arrebatamento. Aleluia. Primeiro vem o desaparecimento daqueles que são de Deus. Vão sair desse mundo. Não vai demorar. Eu digo para vocês, não vai demorar muito agora. Não vai. Deus está no assunto de preparar você. Aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando essa obra. Você é essa obra de Deus. Como Deus ama você, irmão e irmã. E depois do rapto, vem a grande tribulação. E depois da grande tribulação, aí sim o milênio. Glória a Deus. Então alguém diz, olha, nós estamos no milênio. Isso já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. É uma ilusão também. Mas principalmente, se você faz dele ontem e não faz dele hoje. Isso não se manifesta através dessa pessoa. Jesus disse em Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crerem em todo o mundo. Aleluia. Em cada era. Aleluia. Expulsando demônios, falando em línguas, e todas essas grandes manifestações dos dons que seguiriam, que eles seguirão, mas não eles talvez sigam, não há indefinição, não há nenhum tipo de dúvida, não eles ou talvez siga, eles devem seguir, eles seguirão.
se alguém crê aqui nessa noite, os sinais acompanharão você. Se você crê, a obra de Deus vai acontecer na sua vida. Porque você crê. Aleluia. Jesus teve que acordar Marta. Quando ela se aproximou do Senhor, quando da morte de Lázaro. Jesus teve que acordar Marta. Jesus tem que acordar algumas Martas hoje, em dia também. Quando Jesus apareceu, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: ele não está morto, ele apenas dorme. Mas uma coisa eu te digo, Marta, eu sou. Aleluia. Olha o outro, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, minha filha. Minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que esteja morto, se crer em mim, viverá. Senhor, eu sei, lá na ressurreição do último dia que ele vai ressuscitar. Não. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, em outras palavras, eu carrego o poder da ressurreição. Eu sou a ressurreição, Marta. Ele vai ressuscitar lá, mas antes, ele vai ressuscitar hoje, agora. Ele tirou ela lá do futuro e colocou no Deus presente. É o que nós temos que fazer todo santo dia. Quando os problemas chegam, quando as dificuldades aparecem, quando a despensa fica vazia. Estou parafraseando o irmão Brana. Quando a despensa esvazia, lembre-se de Jesus. Quando a enfermidade cerca, lembre do Senhor. Quando a luta vem forte, lembre do Senhor. Ele diz, quando você lembra dele, ele lembra de você também. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Esses sinais seguirão aos que crerem. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não. Vamos dizer, mas suas palavras não passarão. (239) Assim que é Cristo, expressando-se no indivíduo. Essa consciência que nós estamos batendo nessa taxinha durante esses dias que estamos estudando isso aqui, essa consciência da mente do Senhor desce e irriga o indivíduo. E ele começa a expressar. Irmãos, isso é tão grande, isso é tão forte, porque isso desce da cabeça para os pés. Os pés são Lutero, os joelhos são Wesley, o tronco é os pentecostais, o pescoço é a noiva, a garganta é a noiva, aleluia, a cabeça é Cristo. Isso vai descendo, vai irrigando você, e você vai tendo experiências poderosas em Deus, à medida que você der lugar. Glória a Deus. Aleluia. É Cristo expressando-se no indivíduo, trazendo comportamento, trazendo certeza, trazendo convicção. Quando vem uma doença, por mais letal que ela seja, o Senhor é o Deus que sara. Pelas suas pisaduras, não é eu serei, não é eu fui sarado, eu sou. Pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos, veja que coisa. Eles não sabiam o seu beabá.
Metade dos apóstolos não sabiam o abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Eles nunca deram atenção a Pedro e a João, sabendo que eles haviam saído de um seminário, e então João e Pedro eram homens letrados, e eles não deram nenhuma confiança a eles. Eles prestaram atenção, não na sabedoria humana que eles tinham, mas eles prestaram atenção em Pedro e João, e notaram que eles haviam estado com Cristo quando eles curaram o coxo. Quando houve uma manifestação na porta da igreja, nós ficamos pensando, tem um culto especial para isso, culto especial para aquilo. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Deus pode transformar uma reunião como essa, numa sexta-feira como essa, com poucas pessoas aqui na igreja, trazer isto em cena, fazer algo tremendo por nós. Amém? João Batista ressuscitou quando a Maria abraçou Isabel. Teve que ter um culto de cura. Vamos trazer um culto de cura. Vamos trazer aqui. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Vamos orar para nós ter dom para curar. Isso já ficou no passado. Orar no monte para Deus dar dom. Isso é aquilo que os pentecostais faziam. Não é um dom. Agora é Deus em você mesmo. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Você pode ser curada abraçando uma irmã na porta da igreja. Você pode ser curado abraçando um irmão aqui dentro do santuário. É Cristo em você a esperança da glória. Quem sabe aquele irmão está esperando aquele abraço que você vai dar nele. É aquele abraço que vai trazer o resultado. Amém? Podemos dizer amém a isso? Eles sabiam que havia estado com Cristo. Quando Pedro ia entrando para a igreja, a sombra de Pedro já havia curado centenas durante sua caminhada. Da casa de Pedro, à porta do templo, as pessoas colocavam os doentes nas calçadas. Pedro, João, Tiago, os apóstolos passavam, o sol batia neles, e eles olhavam para que lado estava o sol está para cá, então vamos colocar os doentes aqui. O sol está de cá, vamos colocar os doentes de lá, porque não dava tempo de parar para colocar a mão e orar. Mas eles criam, esses homens são a manifestação de Deus agora. Jesus se foi, mas o seu Espírito voltou para habitar em nós. E os mesmos resultados nós teremos. E graças a Deus que nós estamos tendo aqui no nosso meio os mesmos resultados. Aleluia. Eles passavam, a sombra era projetada, o aleijado levantava. O mudo falava. O cego via. O aleijado andava. A sombra. Mas esse dia, para provar que agora havia uma manifestação, aquele homem veio, 40 anos aleijado, chegou neles, e pediram, dá um dinheirinho para mim, me dá uma esmolinha, por favor. Oh Deus, nos ajuda a ver isso, nos ajuda a ver. Pedro olhou e disse, olha para nós. Olha, eles podiam dizer, olha para cima, olha para os lados. Por que eles disseram, olha para nós? Onde é que aquela glória estava?
Onde é que aquele Deus estava agora? Estava no cenáculo? Eles tinham descido de lá? O Espírito Santo continuou no cenáculo? Não! O Espírito Santo desceu com eles, enquanto eles desciam para a rua. Olha para nós, porque os olhos de Pedro e João brilhavam com a glória de Deus. Eles disseram: agora, não tenho prata, não tenho ouro, meu filho, mas o que eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Isso que tem que cair na igreja. Eu tenho. O objetivo desse mistério é você dizer: eu tenho. Isso que está na cabeça descer até você. E você dizer: eu tenho. Pedro disse: eu tenho. Eu tenho. O que, eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho? Que Pedro e João tinha? Cristo neles, a esperança da glória. O que estava neles? Cristo neles. Eles disseram: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Onde é que estava a palavra falada agora? Pedro não orou. Pedro não ficou lá: ó Senhor meu Deus, tem misericórdia desse ceguinho, desse aleijadinho. Senhor, ó Senhor, vem operar agora um milagre aqui na vida desse aleijadinho. Em nome de Jesus nós oramos. Não, eles olhou para ele e disse: olha para nós. Ele olhou. Está na hora da igreja dizer: olha para mim, olha para nós. Quando você caminha por um corredor de hospital, quando você caminha por um lugar onde tem alguém precisando, está chegando a hora de você dizer: olha aqui, ó, eu não tenho dinheiro para pôr você no médico, eu não tenho dinheiro para você fazer essa operação, mas o que eu tenho, Cristo em mim, eu te dou agora. Aleluia! E ele andou. E ele andou. Isso provou que Cristo estava na terra. Certo, irmãos? Certo, meus irmãos? Deus tem revelado a vocês. 240 e aqui eu termino. Deus tem revelado a vocês. Oh, aleluia. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. E isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo? Aleluia. Quando você reunir todo esse grupo, que da cabeça vem para os pés, falando da restauração, da redenção, começa com Lutero. Mas se nós formos mais profundamente, os pés da noiva é Paulo. O que nós vamos fazer quando reunir todo esse povo de todas as eras? Quando você reunir esse grupo aqui da última hora, vamos colocar assim, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, e ela saberá um dia, então rápido se irá, quando ela souber o que ela é. Aleluia. Você sabe me dizer quem é Jesus? Vamos. Eu sei. Bem maior, chefe. Você sabe me dizer quem é Jesus? A igreja sabe? Eu sei.
você sabe me dizer o que Ele fez. Eu sei, eu sei. Morreu por mim, Morreu por ti. Dá Ele hoje o teu coração. liberte do vício e do pecado, e tu terás a certeza do perdão. Aleluia! E tu terás a certeza da tua posição. Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus, estamos no templo, na palavra direta, do falar diretamente, de ouvir diretamente. Ainda que a gente tenha tanta falha, tantas fraquezas, ainda que você tenha tantas fraquezas, irmão, ainda que você tenha tantas fraquezas, minha irmã, deixa eu te ajudar um pouquinho. A sua fé não tem fraqueza, a sua fé não tem falha. Aleluia! Você crê exatamente como o profeta ensinou. Você crê na palavra. E quando você chega fraco, fraca, Ele diz assim para você: meu filho, minha filha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Aleluia! É aí quando você diz assim, a revelação desce no seu coração tão fresquinha, tão ungida, e você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus. Quem te cura é Deus. Quem te liberta é Deus. Quem te alegra é Deus. Quem tira você desse atoleiro é Deus. É Cristo em você. Aleluia. Clama. Chama Ele em cena. Você quer chamá-lo em cena agora? Levante sua mão ao céu. E diga comigo: Senhor, aleluia, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti nesta noite. Eu sei que o Senhor está aqui no meu coração, que o Senhor está em minha alma. Ajuda-me a vencer essa luta. Ajuda a vencer a mim mesmo. O maior inimigo que eu tenho sou eu. Então, Senhor, ajuda a vencer esse inimigo que sou eu. Ajuda a vencer essa fraqueza que sou eu. Ajuda a vencer. Me ajuda a vencer, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para vencer. E esta é a nossa vitória, a nossa fé. A revelação que você carrega em seu coração é a sua vitória nesta noite. Vamos dizer juntos: em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Amém, Jesus. Amém. Você diz amém. Você diz glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dó maior, irmã Sharon, dó maior, dó maior. É vencer, com palmas, é vencer,
todas as coisas, o seu lema é vencer, é vencer, é vencer, é vencer, é vencer, é vencer, é vencer. Deus pode todas as coisas, o seu lema é vencer. De novo. É vencer. Cante com a alma mesmo. É vencer. Deus pode todas as coisas, o seu lema é vencer. Aleluia. É vencer, meu irmão. É vencer. É vencer, minha irmã. Está em você. Essa glória, esse poder está em você. Todas as coisas, o seu lema é vencer. Deus pode fazer milagre entre o povo que crê. Aleluia. Deus tem poder. O inferno estremecer. Glória a Deus. Nada pode resistir ao seu glorioso poder. Deus é maravilhoso. Deus é glorioso. Seu lema é vencer. Deus é maravilhoso. Ele é glorioso, seu lema é vencer, é vencer. Cante, amado, feliz, é vencer. Vencer. Mais uma vez. É vencer. Deus pode todas as coisas, seu lema é vencer. Graças a Deus. Você está vencendo, né? Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso mesmo, né? Deus, às vezes a gente, início de culto, a gente ora, pede para Deus falar, né? E Deus vem e fala de uma maneira tão especial, né? Culto maravilhoso. Eu creio que cada um de nós estamos voltando para nossas casas ricamente abençoados, né? Então agora você abrace o seu irmão, diga para ele: Deus o abençoe, até domingo de manhã, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, né? O altar está aberto à oração. Comunicado de audiência, vamos ver quem está conosco junto nesta bênção, né? Tabernáculo Vida Nova Mamoré, e Deus o abençoe ricamente, né? Olha, junto conosco aqui nessa noite. Também está junto conosco também o nosso irmão aqui, Jonas de Oliveira, em Porto Velho. Deus o abençoe. Também está junto conosco Andrelia da Silva, Josué, Cardial, Gabriel, em Teresina, Piauí. Que Deus o abençoe. Então, estamos conosco nessa noite 12 conexões, né? Que Deus venha ricamente abençoar cada um deles. Vamos levantar a mão, vamos dizer: Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também, eu esqueci aqui, perdão, em Cruzelim, em Cruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Que Deus ricamente possa nos abençoar. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você abraça seu irmão, diga: Deus abençoe, e até domingo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém? Graças a Deus.
que trilhei, os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz, e as lágrimas insistem no meu rosto, vem molhar, mas só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, só a presença eu terei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, só a presença eu terei.